Olá, pessoal, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Rede de Mulheres. Tivemos um probleminha aí nos bastidores, né? Os problemas técnicos, mas acontece. A luta é muito grande para que nós possamos estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Mas nós continuamos lutando para levar a palavra de Deus, a palavra de amor aos corações. E ficamos muito felizes com vocês que estão aí do outro lado da tela, nos ouvindo. Eu sei que o Senhor tem falado aos vossos corações. Eu sei que o Senhor vai continuar falando nesta noite. Culto dirigido pela Rede de Mulheres, mas é um culto que leva a palavra a todas as pessoas. Nós temos como tema aqui, como a Ariadne já falou no começo, medo e incertezas. O que fazer? Amados, durante toda a nossa vida, seja desde a infância, a adolescência, a vida adulta, nós passamos por dificuldade, nós passamos por tantas coisas, e dentre essas coisas, tem momentos em nossas vidas, que nós entramos em situações tão difíceis, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica, às vezes, até querendo entrar em desespero, quando não entra em desespero. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis, né? Mas, uma coisa eu falo, sempre há esperança em Deus. Sempre há esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E em cima dessa palavra, da esperança, que eu quero falar com você, eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí em casa. Eu convido a você a meditar na palavra de Deus, juntamente comigo, e meditar no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 25, depois nós vamos pular para o versículo 34 ao 42. Vamos ler comigo, que diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Aí nós vamos pular para o versículo 34. Vamos continuar lá no versículo 34. E disse Jesus: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando e gritando. Então ele disse: por que tanto choro, tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou a mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Louvado seja Deus. Amados, aqui está contando a história da cura, do milagre da filha de Jairo. Nós vamos falar um pouco da vida desse homem. É um culto, como eu falei no começo, da Rede de Mulheres, mas nós trazemos para a nossa meditação nesta noite a história de um homem, de um pai que amava muito a sua filha. E o que ele fez, de que ele abriu mão por amor a essa filha, por amor à sua família.
Jairo, ele era um chefe da sinagoga, ele era um líder religioso. Jairo era um homem culto, era um homem bem-sucedido, era um homem muito respeitado na comunidade, muito bem ali onde ele estava, muito admirado pelas pessoas ali. Jairo, provavelmente, ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer. Já tinha atrás de todos os médicos, de todos os métodos para curar sua filha. Com certeza, Jairo também já tinha feito as suas orações, porque ele era um líder religioso, né? E então, ele já tinha apelado para tudo e não conseguiu. Mas a filha dele estava à beira da morte. E a palavra de Deus não diz que doença que essa menina tinha, mas diz que ela estava muito doente. E é tanto que ela estava tão próximo estava tão grave a situação dela, que Jairo abre mão de muitas coisas e ele vai atrás de Jesus. Porque Jairo, ele vê em Jesus a única solução. Ele vê em Jesus a saída. Ele vê um milagre, algo divino acontecer através da pessoa de Jesus. Em Jesus vem a fé e a esperança de Jairo. Então, o que Jairo faz? Jairo sai da sua casa, onde a sua filha está doente, ele caminha, eu acredito, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele chegou até Jesus, que ele prostrou-se, que ele implorou humildemente, pedindo que Jesus fosse à sua casa. Mas eu acredito que Jairo, quando ele saiu da casa dele, como a filha estava muito doente, ele andava, se ele fosse andando, ia a passos largos. Eu acredito que Jairo, talvez até em alguns momentos, ele corria para chegar até Jesus, para ir atrás do milagre dele. Então, assim, Jairo fez. Ele foi, chegou até Jesus, e ao chegar até Jesus, o que é que ele fez? Ele se joga nos pés de Jesus, ele se prostra nos pés de Jesus. E ele, apesar de ser um homem bem-sucedido, um homem, um líder religioso, ele não quer nem saber. Ele se joga nos pés de Jesus e ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Jesus é uma autoridade espiritual superior a ele. E ele pede humildemente, ele pede que Jesus vá até a casa dele e que se Jesus for à casa dele, ele vai ter certeza, pelo que ele diz aqui, Senhor, se tu fores lá, a minha filha será sarada. E Jesus, amoroso, bom que Jesus é, maravilhoso, Jesus diz sim, somente sim. Jesus vai caminhando com Jairo. Só que, da onde Jairo estava com Jesus, até chegar à casa de Jairo, onde estava a menina doente, teve toda uma trajetória. E no meio do caminho, muitas coisas podem acontecer, não é isso? E, de fato, nessa história aconteceu. No meio do caminho, acontece que Jesus para. Jesus para realizar um outro milagre. Porque aparece uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. Você vai encontrar isso aí, né, no meio dessa história que eu contei. Lembra que eu pulei? Você vai ver essa história, você pode estar lendo depois. Essa mulher que também estava precisando de um milagre, de um socorro da parte de Deus. Ela chega até Jesus e ela também, ela se joga, né, só que ela se joga para pegar nas vestes de Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, ela vivia isolada pela lei judaica, ela era uma mulher considerada imunda, e ela não podia sair de casa, não podia estar perto das pessoas, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ela creu, e ela disse que se eu pelo menos tocar as suas vestes, eu serei curada. E assim aconteceu. Então, essa mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus quer ter uma conversa com essa mulher. E nesse mesmo momento, Jairo está ali do lado. Você imagina o desespero que não é a situação de um pai. Ali com Jesus, ele foi atrás do milagre, ficou todo feliz. Opa, Jesus quis ir comigo. Ele nem olhou porque eu sou um religioso, né? Eu nem quis nem saber, ele quis ir comigo. Agora que ele vem comigo, ele está aqui no meio do caminho, ele para atender uma mulher. A Bíblia não diz que Jairo falou isso.
Bíblia não fala. Mas Jairo pode ter pensado, ele estava ali do ladinho, caladinho. Jesus para realizar esse milagre, Jesus chama essa mulher para a conversa, porque Jesus percebe que essa mulher, ela precisa não somente de um milagre físico, ela precisa que Jesus cure também no emocional, no lado psicológico, em outras áreas da vida dela. Aí Jesus chama ela para conversar, pergunta quem foi que tocou. Enquanto Jesus está tocando, Jairo está conversando. Enquanto Jesus conversa com essa mulher, Jairo está caladinho do lado de Jesus. Aí a gente percebe o caráter de Jairo. Aí a gente percebe que Jairo se importa com as outras pessoas. E Jesus sabe disso. Por quê? Porque Jairo não incomoda o mestre, ele fica ali do ladinho. Ele sabe que ele precisa de um milagre na casa dele, mas ele também entende que a mulher estava precisando de um milagre. Ele se colocou no lugar do outro e ele ficou ali. Jesus, conversando ainda com essa mulher, chega os mensageiros. Para dar a notícia para Jairo, para ele não incomodar mais o mestre, porque a filha dele já tinha morrido. Mas Jesus ouve também essa notícia, essa má notícia. Sempre tem as más notícias, né? Sempre tem aquelas pessoas que adoram dar más notícias. E antes mesmo de Jairo falar alguma coisa, Jesus olha para Jairo e diz assim para Jairo: não tenha medo, tenha fé. E eu peço para você agora olhar para a pessoa que está do seu lado na sua casa e diga para essa pessoa: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Se você está sozinho, bata no seu peito e diga, eu vou dizer para mim mesmo: Rosalina, não tenha medo, tenha fé. Diga para você: Maria, não tenha medo, tenha fé. Fala para você mesmo. E é isso que Jesus está falando nessa noite. Ele está falando com você, para você não ter medo, ter fé. Porque foi isso que ele disse para Jairo. E Jairo continuou tendo fé em Jesus, apesar das más notícias. Quantas notícias têm chegado até você? Estamos vivendo um momento tão difícil no mundo. Não é só no Brasil, não é só em Boa Vista, no Brasil e no mundo. Notícias ruins o tempo todo. E as pessoas têm prazer de falar más notícias. Mas o Senhor está falando com você nesta noite, que você não tenha medo, continue tendo fé. Continue tendo fé. Então Jairo, obedientemente, ele ouviu a voz do mestre, ele deu ouvido à voz de Deus, e não à voz dos mensageiros. E o que é que ele fez? Ele seguiu o caminho. Foi mostrando para Jesus por onde ia. É por aqui, Jesus, o caminho da minha casa. Continuou crendo, apesar das más notícias. Mas aí, eles chegam na casa de Jairo. E o que acontece quando chega na casa de Jairo? Quando Jesus chega lá, tem uma grande multidão, está acontecendo um alvoroço. Pessoas gritando, pessoas chorando, aquele desespero todo. Aí Jesus chega, acalma as pessoas, tenta acalmar as pessoas. Jesus chega e diz: por que esse alvoroço todo? Por que essa confusão toda? A menina apenas dorme. Quando Jesus fala isso, aí o povo que está chorando, que está gritando, em desespero, para de chorar, para de gritar e começa a rir da cara de Jesus. A Bíblia diz que eles começam a caçoar, a desdenhar de Jesus. Por quê? Porque eles eram pessoas incrédulas. Eles eram pessoas que não criam em Deus. E Jairo, ali com a sua esposa, o que é que Jesus faz? Ele bota todo mundo para fora. Sai para fora. Aqui a Bíblia diz só que ele manda o pessoal sair. Mas eu acredito que Jesus deve ter pensado: seu bando de incrédulos, sai daqui. Porque Jesus queria fazer um milagre. Né? Então, sai daqui, porque Jesus, ele chama apenas Jairo, a esposa de Jairo, e os 3 discípulos que estavam com ele, para entrar no quarto da menina, para ver o milagre. Os incrédulos, os portadores das más notícias, Jesus deixou de fora. Ele chamou apenas o povo de fé, o povo que tinha esperança, que em Jesus poderia acontecer, através de Jesus poderia acontecer um grande milagre. Aí, o momento do milagre, você vê,
né, no verso 41, 42, que Jesus chega, né, e ele apenas, ele realiza um milagre, ele manda que a menina levante, e a menina se levanta, e a menina se levanta, e a menina anda, e todos ficam maravilhados. Então, todo aquele clima de tristeza, de velório, se transforma em uma grande festa. Né? Porque quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, a mudança na casa que Jesus entra, a mudança na vida da pessoa que crê em Jesus. Então, ali ele transforma todo aquele cenário de tristeza em alegria. Amados, nós podemos tirar muitas lições dessa história do milagre da filha de Jairo. E a primeira lição que nós devemos tirar para a nossa vida é que devemos buscar a Deus a tempo. Jairo buscou a Jesus a tempo. O que é que ele fez? Antes da filha dele morrer, ele não esperou a filha dele morrer. Ele foi antes, correu atrás e foi chamar Jesus. Senhor, vem até minha casa. Ele clamou. E Jesus foi a tempo. Segundo, nós precisamos tirar de lição, é que devemos convidar Jesus para a nossa casa. Ele disse, venha comigo, Jesus, venha à minha casa. E Sara, minha filha. E nesta noite eu digo, convida Jesus para entrar na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, com a sua família, com a sua vida, mas eu digo, você deve convidar Jesus para a sua casa. Algo vai acontecer, um milagre, um sobrenatural de Deus pode acontecer na sua casa se você chamar Jesus para a sua casa. Outra lição que tiramos da história de Jairo é que nós devemos permanecer confiante, mesmo que tudo pareça perdido. No meio da crise, amados, a fé tem que sobrepor as nossas emoções. Temos que permanecer confiante. Está parecendo que tudo vai acabar, que tudo não tem mais jeito. Vai querer bater o desespero. Calma, calma. Temos que continuar tendo fé, confiando em Deus, que Ele está conosco, que Ele vai nos dar a vitória e que aconteça o que acontecer, mas Ele está ali conosco e vai nos ajudar. Outra lição que podemos tirar dessa história é que devemos ficar atentos à voz de Deus. Veja que os mensageiros chegam falando más notícias, mas ao mesmo tempo Jesus fala com Jairo e ele dá ouvido a Jesus. Jairo dá ouvido a Jesus, dá ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus nessa noite. Dê ouvido à voz de Deus nessa noite. Para de ficar vendo tanta notícia ruim. Vai para os pés do Senhor. Vai louvar o Senhor. Vai clamar ao Senhor. Dê ouvido. Preste atenção que Deus está falando com você nesta noite. Dê ouvido à voz do Senhor. Deus deve ter falado com você já através dos louvores. Eu acredito que o Senhor está falando. Dê ouvido à voz de Deus. É isso que a gente tem que tirar de lição também. Outra coisa que não dar ouvido às pessoas negativas, às pessoas incrédulas. Nós vemos aqui que quando Jairo chega, além de ele receber a notícia que a filha dele já morreu, né, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito, Jairo, para com isso. É mais ou menos assim que as pessoas chegam para a gente, né? Elas chegam, não, para, seu casamento não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito, a sua vida financeira não vai para frente, o seu negócio não vai para frente, está tudo acabado, essa doença vai morrer mesmo. É assim que as pessoas às vezes chegam para a gente. Para quê? Para que a gente entre em desespero. Né? E então, essas pessoas negativas eram as pessoas que andavam na casa de Jairo. Tanto que quando ele chega lá, está assim de gente. Está assim de gente, fingindo, né? Fingindo que estava, porque elas estavam tudo chorando, gritando, e quando Jesus fala que a menina dorme, eles começam a rir. Como que a pessoa está chorando, está gritando em desespero, aí começa a rir do nada. Então, eram pessoas falsas, incrédulas. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 23, diz assim: depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música de enterro, e viu a multidão numa confusão geral. Amados, essa história do milagre da filha de Jairo se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e Marcos.
Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos. E eu peguei essa referência aqui lá no livro de Mateus, para mostrar para você, porque quando eu li aqui em Marcos, não tem, que um complementa o outro, né? E Mateus está falando que, quando Jesus chegou lá, tocavam música de enterro. Era costume da época, o sepultamento ocorrer logo imediato. Assim que a pessoa morria, eles já faziam o sepultamento. Então, eles já providenciaram os músicos, já providenciaram todo o funeral, né? E era costume também, naquela época, as pessoas que tinham condições, elas contratarem músicos e contratarem mulheres para chorar no funeral. Gritar, chorar, aquela coisa toda. Quem tinha dinheiro fazia isso. Então, dentro da família de Jairo, ou dos amigos do círculo de amizade de Jairo, as pessoas que andavam na casa dele, pessoas próximas a ele, já organizaram todo o funeral, antes mesmo de Jairo chegar. Eles sabiam que Jairo tinha ido atrás de Jesus, provavelmente ele sabia, porque Jairo saiu de casa e ele soube que Jesus estava ali, ele foi atrás de Jesus para pedir que Jesus fizesse um milagre na casa dele, na vida da filha dele. Mas pessoas estavam ali já preparadas, esperando a morte chegar dessa menina. Então, eles estavam ali esperando esse momento. Temos que ter cuidado com as pessoas negativas, incrédulas, as pessoas que não creem em Deus, que estão do nosso lado, que diz que tudo vai dar errado, que diz que não é para a gente crer. Pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos que estar perto de pessoas que têm a fé, né? Que tem fé, que vai nos ajudar no momento difícil, que vai ajudar, vai dar uma palavra de fé, de esperança, e não palavras negativas. Também, amados, temos que observamos aqui que nem tudo que parece nem tudo que parece parece tudo acabado na sua vida, parece que não tem mais jeito, só parece, mas não é. Aqui parecia que a menina estava morta, mas ela não estava. Ela não estava morta, porque para Deus, a morte é como um sono. Jesus mandou que ela levantasse, e ela levantou. Porque, para Deus, ela estava dormindo, e ela levantou. Uma coisa bem interessante também, a lição que tiramos dessa história, é que o milagre, ele pode ser maior do que o que nós esperamos. Nós temos uma mente limitada. Nós pensamos, às vezes, bem pequeno. E Deus, ele pensa bem grande para nós. Deus tem grandes projetos em nossas vidas. E aqui, Jairo queria que Jesus fizesse um milagre. Mas Jesus queria fazer um outro milagre maior. Jairo queria que Jesus curasse a filha dele, como Jesus curou a mulher lá no meio do caminho. Só que Jesus não queria curar a filha de Jairo. Jesus queria ressuscitar a filha de Jairo. Jesus queria fazer algo maior, algo mais extraordinário na vida de Jairo, na vida daquela família. E uma outra lição, queridos, é que a última palavra é de Jesus. A última palavra é de Jesus. Ele disse, levante-se e ande. A menina já levantou. Levante-se, e a menina começou a andar. A última palavra não é da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, do seu vizinho, daquela pessoa negativa que está do seu lado, não, dizendo que não vai dar certo. Creia somente. Creia somente. A última palavra é de Deus. Confia nele. Amados, mais uma coisa, tudo isso nós observamos, é que não foi fácil para Jairo. Não foi fácil para Jairo. E nós vamos tirar mais lições para nossas vidas nessa noite. Não foi fácil para Jairo. Por que não foi fácil para Jairo? Jairo tinha algo que dificultava ele receber o milagre dele. Você deve estar imaginando o que era. Jairo era muito inteligente. Jairo era um homem culto, era um homem poderoso, rico, famoso. Talvez essa seja a sua dificuldade. Você deve olhar para a sua casa e ver que você é uma pessoa que tem uma casa muito grande, muito bonita. Você tem uns amigos que são ricos, que são pessoas muito influentes na sociedade. Você deve imaginar assim, o que eu vou fazer? Eu vou correr para os pés de Jesus, eu preciso de Jesus, mas eu vou correr para Jesus? O que vão dizer de mim?
O que vão dizer de mim? Jairo talvez tenha pensado isso. Mas Jairo, o que ele fez? Ele rompeu barreiras. E a primeira barreira foi essa barreira da posição social que Jairo tinha. Porque ele era chefe da sinagoga, ele era um líder, tem uma versão da Bíblia que diz que ele era um líder religioso, né? Ele era chefe da sinagoga judaica, que é um lugar onde os israelitas se juntavam para estudar o livro de Salmos e os profetas, e ensinar para os seus filhos. E ele era um dos líderes, diz até que ele era o líder dos maiores dali da sinagoga, e ele teve que romper essa barreira da posição social. E outra barreira que ele teve que romper foi a crítica e a retaliação dos maiores líderes religiosos daquela nação. Porque Jairo, ele estava ali assumindo o risco de ser expulso daquela comunidade judaica. Porque Jesus não era bem visto ali. Jesus não era bem visto ali. Jesus, para eles, era alguém que ameaçava a religião deles. Então, para eles, Jesus era um curandeiro se passando por Messias. Entendeu? As barreiras que Jairo teve que passar. Queridos, eu quero falar uma coisa, que o orgulho, ele pode fazer você perder as maiores bênçãos na sua vida. Você pode estar deixando de ser ricamente abençoado, poderosamente abençoado, por causa do seu orgulho. A sua preocupação do que vão dizer com você. O que vão dizer se você for à igreja. O que vão dizer se você aceitar Jesus como seu Salvador. O que vão dizer se você foi pedir uma oração, alguém para orar com você. O que vão dizer se vê você lendo a Bíblia. O que vão dizer se vê você dizendo que é um cristão. O que Jairo fez? Jairo superou essas barreiras e Jairo se humilhou diante de Jesus. Ele se humilhou quando ele teve que ir até uma pessoa do povo, porque Jesus era uma pessoa do povo. Ele teve que ir lá, né? E também ele se humilhou quando ele teve que se misturar à multidão. Sabe quem eram as pessoas que estavam com Jesus? As pessoas que seguiam a Jesus? A Bíblia diz que era uma multidão que estava ali com Jesus. Era onde Jesus estava, era a multidão que estava ali querendo ouvir as palavras do Mestre. Essas pessoas eram as pessoas excluídas. Eram os bêbados, eram as prostitutas, os cegos, os paralíticos, leprosos. Eram pessoas viciadas, pessoas rejeitadas pela sociedade. E Jairo teve que se misturar a essas pessoas. Jairo teve que se misturar. Então, gente, isso não foi fácil para Jairo. Foi um momento de humilhação. Ele se humilhou diante de Jesus quando ele chega e ele se prostra diante de Jesus. Ele pede socorro para Jesus. Ele reconhece que Jesus é maior do que ele. Ele reconhece que Jesus pode fazer um milagre na vida, na filha dele, na casa dele. E também quando ele se humilhou, quando ele anda no meio desse povo. Imagina, quando ele chega ali, que Jesus resolve ir com ele, que ele sai com Jesus, caminhando ali, caminhando com Jesus. Quem vai com ele? Uma grande multidão. Uma grande multidão vai com ele. E quem é essa multidão? Esse monte de gente pobre, esse monte de gente que cheira mal, esse monte de gente excluído pela sociedade. E talvez muitas pessoas estavam vendo, olha Jairo, olha lá Jairo, no meio desse povo. Pois Jairo se humilhou diante de Jesus e diante das pessoas, ele não quis nem saber. Ele queria o milagre dele. Ele queria estar perto do Mestre. Esse povo todo que andava com Jesus, eles buscavam um pouco de esperança. Talvez seja o que você esteja buscando nessa noite. Um pouco de esperança para a sua vida. Jairo, aparentemente, era um homem que tinha tudo. As pessoas olhavam para Jairo. Esse homem aí é feliz, tem tudo. Até a doença da filha dele, até a filha dele ficar num estado que ele não tinha o que fazer. Ele se sentiu impotente, Jairo se sentiu impotente, não tinha mais o que fazer. Então, ele ficou numa situação bem difícil. Trazendo para os nossos dias, Jairo é como se fosse uma pessoa nos dias de hoje que anda muito bem vestido, com roupas caras.
anda carro do ano, tem a casa no melhor bairro, aquela casa bem bonita no melhor bairro, uma pessoa muito próspera, tem uma empresa grande, uma pessoa de boa família, respeitado, bem considerado pelas pessoas. Era Jairo. O Jairo, nos dias de hoje, é essa pessoa, essa mulher, esse homem que vive esse padrão de vida. Jairo era um homem de sucesso, até sua filha adoecer, e o controle da situação fugir das mãos dele. De repente, o controle da situação está fugindo das suas mãos. E você está se perguntando, o que eu faço? O que eu faço? Se você não entendeu a mensagem ainda, eu te digo, corre para os pés de Jesus. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Faz como Jairo fez. Corre para os pés de Jesus. Se prostra, se humilha. Não liga para o que vão dizer. O importante é o que você precisa, o que você sente. As pessoas, elas tendem a esconder seus verdadeiros sentimentos. Tem pessoas vivendo drama terrível. E não tem coragem de pedir ajuda, porque tem vergonha de mostrar, tem vergonha de mostrar a sua fraqueza, tem vergonha de dizer que precisa. Aí fica nessa vida, às vezes muito triste, virando na cama de um lado para o outro, sem dormir, passa a noite sem dormir, rolando, mas não pede ajuda, não pede um socorro, não se prostra diante de Jesus, não pede uma oração, não pede alguém para ajudar, porque quer continuar vivendo de aparências. São pessoas vazias, pessoas que choram e sangram por dentro. Mas não reconhece que elas precisam de Jesus. Elas preferem se preocupar com o que os outros vão dizer, do que ela viver uma vida na presença de Deus. Amados, eu pergunto nesta noite, você anda com medo diante das incertezas da vida? Eu convido o Eudes, cadê ele, por favor, Eudes? Você anda com medo das incertezas da vida? Eu tenho uma notícia para te dar. Vou chegar bem perto da câmera para você me ver melhor. Não tem causa impossível para Jesus. Não tem causa impossível. Se Jesus quiser te dar, fazer um milagre na sua vida, Ele vai fazer. Não tem causa impossível. Agora você precisa fazer a sua parte. Jairo fez a sua parte. Jairo fez a sua parte. Jairo clamou. Jairo se prostrou. Jairo se humilhou diante de Jesus. E eu e você não somos diferentes de Jairo. Somos seres humanos que precisamos da misericórdia de Deus. O que te impede de se prostrar diante de Deus? O que te impede de receber a sua bênção? O que te impede? O que te impede é o seu orgulho? Joga esse orgulho no lixo, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser ao fundo do poço. O que você precisa nessa noite? Qual o milagre que você precisa? Qual o milagre que a sua casa está precisando, que a sua família está precisando? É a sua vida espiritual? É o seu emocional? O que está acontecendo com a sua vida emocional? Jesus tratou o emocional daquela mulher que ele fez o milagre no caminho da casa de Jairo. Ele pode fazer com você também. É a sua vida financeira que está indo de mal a pior e você está em desespero. Jesus pode te dar sabedoria para administrar o que Ele colocou em suas mãos. Porque tudo que temos, por mais inteligente que somos, por mais que tenhamos estudado, buscado, mas é permissão de Deus ter o que nós temos. Se você está perdendo, está sem saber o que fazer, chama Jesus. Chama Jesus para sua casa. O seu casamento que está arruinando, é o seu marido que não te quer mais, a sua esposa que não quer mais, vocês que não se entendem mais, o que está acontecendo na sua casa, é o relacionamento com os seus filhos, é a dificuldade. Chama Jesus, se prostra diante de Jesus. Jesus, Ele é a esperança dos que vivem sem esperança. Eu queria que você repetisse comigo.
Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Continue tendo esperança em Deus. Ele é esperança para nós. Mas Jesus, Ele é pedagógico. Jesus, Ele é pedagógico. Ele quer que a gente aprenda, tire lições na nossa vida. E às vezes, amados, é preciso a gente chorar. Às vezes a gente só aprende quando passamos por uma situação difícil. Às vezes é preciso a empresa falir, para você parar e reconhecer que você depende de Deus, que você é totalmente dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço. No fundo do poço, para reconhecer que é dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida é um sopro. E ela está aqui, ó. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se você precisa de ajuda em alguma dessas áreas que eu falei, ou uma outra área que eu não falei, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça. Peça socorro. Peça ajuda ao Senhor. Aonde você está na sua casa aí? Aonde você está, você pode dobrar o seu joelho diante de Jesus e pedir socorro. Ele quer isso, que você se humilhe. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Se prostre diante de Deus. Numa situação de medo e incertezas que a gente vive, não tem outro caminho. O segredo é se humilhar diante de Deus. E, se possível, até mesmo diante das pessoas. O mais importante, amados, é o Senhor. O mais importante é o Senhor em nossas vidas. Eu queria, nesse momento, fazer um convite a você que está em casa, você que está me ouvindo. De repente você foi tocado por essa palavra e você quer mudar de vida. Você pode estar fechando seus olhos aí, você pode dobrar o seu joelho, você pode se jogar no chão, você pode, se você não quiser fazer isso, ou se você não conseguir fazer isso, você pode, aonde você está sentado, aonde você está deitado, você pode fechar os seus olhos. E eu faço uma oração com você. Se você quiser entregar a sua vida nas mãos do Senhor, se você quer a partir de hoje viver uma vida de dependência de Deus, esse é o momento. Você reconhecer primeiro que você tem essa necessidade. Eu vou estar orando. Você pode fechar os seus olhos e eu vou estar orando nesse momento. Eu quero que você que está em casa, ore comigo. Você que você já teve um encontro com Jesus, esteja intercedendo por essas vidas que estão aí precisando de um socorro. Me ajude em oração. E você que está precisando desse socorro e que você está precisando que Jesus se jogar nos pés de Jesus, se jogue nos pés de Jesus. Não ligue para o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, quem está do seu lado. E daí quem está do seu lado? E daí? Você que sabe o que você está precisando. Você que sabe o que você está precisando. Você que sabe o que passa dentro do seu ser. Você tem a oportunidade, nesse momento, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez, Pai, te louvar, te engrandecer, te adorar, Senhor. Dizer que Tu és meu Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu me alcançou, a Tua palavra me alcançou, entrou no meu coração. Muito obrigada, Jesus, porque um dia a Tua palavra entrou no meu coração. Senhor, muito obrigado. Ó, Pai, muito obrigado. Eu quero aqui, Senhor, pedir perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados. Muitas vezes somos fracos, Senhor, frágeis, e cometemos coisas, falamos ou fazemos que não Te agrada de alguma forma, Pai. Perdoa as nossas falhas. Mas vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, neste momento sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero, neste momento, Pai, apresentar essas pessoas que estão em casa, Senhor,
estão de joelho dobrado, ou estão, Senhor, deitado no leito, no hospital, ou em casa doente, seja a situação dessa pessoa como for, mas nesse momento, Senhor, essa pessoa está reconhecendo que ela é dependente de Ti, ela está reconhecendo o Senhor como o único e Salvador da sua vida. Recebe essa pessoa, Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Pai. Abraça ela, conforta ela, Pai. Muda a história dessa pessoa, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, porque eu sei que Tu és Deus de misericórdia. Eu sei que Tu és Deus de amor. Eu sei que Tu és Deus que tem prazer em abençoar as famílias. O Senhor tem prazer em abençoar as pessoas. Ó, Pai, um coração quebrantado, Senhor, Tu não resiste. E Tu que sondas e conheces corações, Tu sabe quem está em casa nesse momento com o coração quebrantado, que talvez esteja chorando nesse momento, Senhor, dizendo que precisa de Ti, Pai. Abraça essa pessoa, ressuscita, meu Deus, essa pessoa que estava morta espiritualmente, ressuscita, Senhor. Faz um milagre nessa casa, muda a história dessa família, Pai. Oh Deus, é no Teu nome que eu te peço, Senhor, porque eu creio, Senhor Jesus, que Tu podes fazer um milagre, assim como o Jairo foi até a Ti, Senhor. Crendo, eu também creio, Senhor. E essa pessoa que está, Senhor Jesus, de olhos fechados, orando a Ti que Tu sabe, ela também crê. Completa o milagre na vida dela. Que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu nome seja engrandecido. Louvado seja a Deus.